Esse é o Dependa de Deus, a palestra Dependa de Deus, aqui na Debec Recreio, Avenida Januário de Carvalho, 2400. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, tem a palestra. E essa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014, nós vamos falar sobre o deserto. Uma travessia no deserto. E a criança aí fica na escola, desperta, que dorme, vai fazer na palestra ou não, tá bom? Tá bem? Todos concordam? Que dormem. Esse é o Roger. Não tem ele dúvida na palestra. Tem uma musiquinha que eu fiz, e no tempo que eu estava trabalhando com os adolescentes, eu compus 3 louvores com o refrão em inglês, para usar como estratégia de evangelismo, né?
Assembleia de Deus, em Jacarepaguá, no pastor Gilberto Malafaia, na congregação Recreio. Eu era líder dos adolescentes, eu mas não só com adolescentes, com criança, o baterista tinha 9 anos e meio quando começou a gente. Meu filho na flauta, eu na guitarra, às vezes eu tocava violão, meu filho guitarra, às vezes meu filho tocava bateria também, e outros componentes. Aí no dia que eu fiz essa música, eu não fiz a violão, só dedilhado, né? Aí eu perguntei para o pastor se ele podia sentar no tabuadinho do altar, né? Para poder apresentar. Aí ele permitiu. Aí eu sentei, já está com sono. Aí eu sentei, só meus olhos, né? E aí as crianças fizeram, todos os jovens e adolescentes fizeram uma rodinha assim, quando eu estava tocando, eles estavam, foi tão bonitinho. Glória a Deus. Eu espero que eles tenham recebido esse nosso louvor. Olha só, vamos falar sobre travessia no deserto. Né? Muita gente quer fugir desse tema e muita gente quer esse tema. Por quê? Ele é amado e odiado ao mesmo tempo. Porque ninguém gosta de passar pelo deserto. Né? Mas só que não existe um encontro. Você pode até falar assim, isso daí é doutrina. Só você vê na vida. Né? Não existe um encontro com Jesus sem antes você passar por uma espécie de deserto. Até o próprio Senhor Jesus. E o deserto, muitas vezes, é o batismo de fogo, que é disso que nós queremos batizar na água e no fogo, né? Batizar no Espírito e batizar com fogo. Que batismo de fogo é esse? É quando você é mergulhado nas provações e tem que sair lá purificado que nem o ouro. E muita gente não consegue, porque foca muito no sofrimento, foca muito nas perdas, foca muito nas transformações, nas mudanças, e não consegue se adaptar a essas mudanças. E a vida, ela está numa constante virada, né? Ele mexe, você está assim, quietinho, está bom assim, né? Está tranquilo, daqui a pouco. Aí vem uma criança que não está chora, como se diz, né? Eu estou pegando um jacaré lá, ou de uma obra, que o brulha todo, e como existir, como passar por essas coisas. Hoje eu estava falando com uma irmã, que eu tenho contato com ela, ela lá das férias. Fez um ano, dia 25 de dezembro, agora passou de 2013, e ela perdeu os únicos 2 filhos que ela tinha na acidente de automóvel. Uma moça e uma raparizinha. E ela e o esposo, o pediatra, eles são atuantes na obra de Deus. Como é que é? Galera, rocha! Nossa, telefonei tanto, cara. Telefonei ontem, hoje, está quente. Não vou refrescar. Adorei o som da luz, viu? Adorei. Aí, eu estou falando de uma situação de uma irmã que ela da sede, e ela, hoje mesmo eu estava falando com ela, e ela passou, no dia 25 de dezembro último, completou um ano da morte dos filhos dela no acidente de carro. E ela é atuante na obra de Deus, o marido também. Como passar por isso? O que Jesus quer dizer? Os filhos morreram tal, tá legal. Tá, a parte espiritual também. Mas e a parte sentimental dessa mãe, desse pai? Né? E nós estávamos conversando e o Senhor me deu uma palavra para ela. Que quando nós estamos atravessando o deserto não é para nos matar. É para matar, sim, toda a contaminação que nós trouxemos do Egito. Né? E a areia do deserto, figurativamente, é que ela vai sendo esfregada no nosso corpo para tirar todas as impurezas mundanas. Né? É para isso que serve a travessia no deserto. E eu estava conversando com a sua irmã. E quando nós passamos por um processo de dor, né, a dor ela é um ministério, é um serviço que nós somos chamados para fazer. Né? E Deus
Deus não te chama sem discapacidade, não vai te dar nada além daquilo que você pode suportar. Né? É claro que ninguém quer a dor, mas ela vem de uma forma, de outra, ela vem, faz parte da vida. Né? As perdas, os ganhos, as dores, as alegrias. No mundo tereis aflições, no mundo vivereis com aflições, tereis aflições. E aí uma coisa que eu falei com ela, e que o Espírito Santo me deu, está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Né? Quando você está com uma dor imensa, você não consegue ver o que você pode usar à sua volta. Mas é exatamente na sua dor, para a sua dor ser curada, você vai ser levado para consolar outra pessoa que está comigo. É verdade. A sua dor, ela só é curada quando você se permite ser usado para curar a dor do outro. E a irmã estava falando que muitas vezes ela e o marido saem de casa, num chamado assim, né? Fulano acabou de perder o filho no feriado de 20 de janeiro. Então, vamos chamar quem? Quem tem o ministério de dor. Mas a minha dor é recente, não importa. Levanta que o Espírito Santo está te levando. E ela, muitas vezes, ela sai de casa para atender o caso dele, ela e o marido, eles vão conversando no carro. O que nós vamos falar? Nós temos que ir dor. Nós estamos sentindo saudade. A nossa botija está pequenininha. A gente não tem senão uma pequena botija de azeite. Se você não se omitir, é com essa pequena botija de azeite que você vai encher a vida do outro. Isso tem acontecido para esse irmão. E tem uma outra irmã também da série, que perdeu agora 3 meses, uma filha para o câncer. E quando a filha dela foi muito rápido, quando a filha dela começou a entrar nesse processo, ela entrou em contato comigo. Pode soltar as lágrimas, pode soltar, não prende não que da dor, da gases, solta as lágrimas. Então, quando ela entrou em contato comigo, ela falou assim, Mônica, você trabalha com pessoas que estão passando por depressão, então eu queria que você falasse com minha filha, porque foi descoberto câncer do pulmão, sangue, nos ossos, na medula, não sei o quê, papapá, e a filha dela não vinha. E naquele momento, eu falei, espera aí, eu tenho uma história que eu passei por um câncer há 9 anos atrás com a frente. Mas tinha uma pessoa, naquele exato momento, como aquele vídeo nosso, que eu também tenho sido assim, acompanhado o caminhar dela, que estava terminando a última sessão de quimioterapia. Estava fragilíssima, tanto emocionalmente quanto fisicamente, você tem que passar 1 ano fazendo quimioterapia. Não é fácil, com aquele saquinho aqui do lado de fora, com o medicamento sendo injetado no pescoço, o cabelo sofrendo as consequências, enfim. Aí eu conversei com ela, falei assim, querida, é o seu momento de começar a se levantar para o ministério. Ela, não, mas eu não tenho fácil. Ela falou assim, não, mas isso eu não posso entrar nessas situações agora, eu falei assim, mas exatamente para você sair mais rápido, é que você tem que se deixar ser usada para poder alimentar outra pessoa. Agora tem uma questão séria. Você não sabe se essa pessoa, quanto tempo essa pessoa vai ter vivido. Mas o Espírito Santo, você tem que confiar que ele está fazendo a obra. E ela conversou com essa mulher. Conversou, passou assim. O que eu vou falar? Não se preocupa, o Espírito Santo vai usar a sua boca. Eu só preciso ver o vaso, a botija. Botija pequena significa que você tem tão significante para resolver algum problema. Continue se sentindo assim, parabéns, porque aquilo que é poderoso não é você, é o que está dentro de você, que vai fluir dentro
consolo com o qual você foi consolado, ele vai passar por você para consolar outra pessoa. Isso aí está na primeira carta de Coríntios, capítulo 1. O mesmo consolo que você foi consolado para consolar o outro. E se passou um tempinho, a moça morreu. Ela veio falar comigo, eu falei assim, mas parabéns, você foi usada para ajudar nessa transição. Claro, muitas vezes a gente não enxerga o quanto nós, a nossa vida, a nossa instrumentalidade é importante para o outro. Esse ministério que eu tenho hoje, ele só é possível por causa de uma dor. Essa dor que ele fez, eu não sei se vocês viram. Há 9 anos atrás, eu saí para fazer uma gravação, nós morávamos nós chamamos de apartamento-casa, era um apartamento complexo, mas primeiro andar e segundo andar. Então, ele tinha no quintal, e nós criávamos cachorros, nós tínhamos 9 cachorros, tudo manso, tudo nascido em casa, né? Então, quando a gente saía, a minha mãe, ela ficava em casa, porque ela ficava fazendo faculdade e tal, e a gente ficava as coisas protegiam, né? Não porque eles fossem ferozes, mas que o ladrão para entrar numa casa tem 9 cachorros, que a casa era grávida, vai matar 2 vezes, né? 3, 4, ele pode se virar, mas e o restante, né? Mas aí eu saí, dia 1º de novembro de 2004, fui fazer uma gravação, levei meu filho menor, meu filho mais grande estava em casa, deixei a faxineira em casa, ela ia terminar o serviço e ia sair, e a minha mãe também ficou. Quando eu voltei 1h30, 2 horas depois, estava um tumulto na frente do meu prédio, tinha uma multidão, carro de bombeiro, tal, aí quando eu fui chegando perto, eu vi que era lá na minha casa. E aí eu já entrei e já fui perguntando, o que aconteceu com a minha mãe. Aí o bombeiro me segurou, me deixou entrar. A minha mãe tinha sido atacada por um dos cachorros. Sim. Os cachorrinhos que estavam embaixo da mesa dela, enquanto ela estava sentada para limpar o hospital, eles estavam lá embaixo. E ela saiu na maca, desacordada, com um buraco na perna, até o osso. E ela sangrou muito contra a ambulância. Então, daí para frente, o que aconteceu? Veio o consolo do Espírito Santo, porque é o tipo de coisa que você fica pensando assim, ou eu enlouqueço, ou eu me mantenho. Né? Então, mas sozinho você não tem como se manter. Então, o que Deus faz? Ele te abraça, leva pessoas dele para perto de você, para que você seja consolado. Ele leva um vaso, uma botija de azeite para perto de você, que traz para a família dele, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, ele usa muitas vezes para quebrar paradigmas, quebrar padrões, para criar uma nova história para a pessoa, ele usa tragédias. E nós temos que aprender a lidar com as tragédias nossas, porque elas vão ser um ministério para que Deus possa nos usar para consolar o outro. Então, muitas vezes, a pessoa fala, não sou ex-nada. Parabéns para você. Você tem um ministério também. Eles vão parar. Mas a maior parte, a grande maioria das pessoas que presentam Jesus, são pessoas como o apóstolo Paulo, que consentiram a morte dos cristãos. Quantos de nós, quando não éramos convertidos, com a nossa boca a gente matava o evangelho? Né? Então, nós consentimos com a morte deles, porque a palavra que a gente abre a boca para falar, ela pode tanto da vida quanto da morte. Né? E nós, muitas vezes, a gente não sabia que a gente estava sendo usado para trazer coisa ruim para a vida de alguém, tá? por causa da nossa língua. Então, aí o que acontece? Quando Deus bota um ponto final numa história para ele começar outra, enquanto você não compactua com Deus, não se adapta às mudanças, não facilita o trabalho de Deus,
Assim, tá bom. Então, tudo bem, eu tenho que começar de novo. Começar de novo, né? Você tem que começar de novo. Então, ajuda a Deus. Você não ajuda a Deus, não. Ajude a Deus para que você faça essa transição mais suave para você, para aqueles que estão em volta. As dores, essas aflições, elas são um sinal de que algo precisa ser mudado. E a gente fica agarrado em situações, em sentimentos, em afetos, em maneiras de pensar, em maneiras de agir, que são obsoletos para o momento atual e para o momento que Deus quer nos mudar. Então, e essa mudança, ela não se faz, você está passando por um deserto. Deus te atraiu, Oséias 2,14, por deserto, para provar o seu coração, para falar com você ali no deserto e saber se você vai guardar os mandamentos dele ou não. Tá? Então, aí o que acontece? É por aí. Mas só que no deserto também que ele te devolve, isso também. É no deserto que ele restitui as suas vidas. Vocês vão entender o que é isso. Isaías 35 fala que o deserto florescerá. Isaías 41, 18, 19, fala assim, não se lembra mais das coisas do passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Ela virá luz. Vou abrir caminho no deserto, vou abrir rios em lugares verdes, na terra seca, eu vou criar mananciais. O que significa isso? Significa que ele não vai te tirar do deserto. Poxa, estava tão feliz, eu estava indo tão bem até agora. Significa que ele vai me dar um cenário. Aí, no deserto, de repente, aquela terrinha rachada de você, vai uma plantinha, começa a nascer. Bem fragilzinha, mas se essa plantinha acreditar, ela vai crescer cada vez mais e vai se transformar numa árvore frondosa e frutífera. Aonde? No deserto. Sabe para quê? Para dar alimento aos viajantes que vão passar mais cansados do que você, Cristiano. No deserto, você vai dar alimento, você vai dar água para esses viajantes que são mais cansados, mais enfraquecidos que você. Depois que você aprende a fazer isso, toda a configuração do deserto, todo o cenário do deserto vai começar a se transformar. Por quê? Porque você, árvore frondosa e frutífera, começou a acreditar que você, independente de onde você estava, Deus estando dentro de você, você iria florescer no deserto, e iria dar fruto no deserto. Então, aquela plantinha que está nascendo aí no meio daquela terra cercada, arrastada, está nascendo, deixa ela crescer. Essa plantinha é você. E faz o seguinte, as folhas verdes, elas são mais vistosas aonde? No deserto. Porque a pessoa está com aquele cenário de uma mesma cor, aquela coisa sem vida, de repente ele vê a sua folhinha verde. E você não tem ideia de como a sua folhinha verde representa alegria, representa esperança para quem te vê dando fruto no deserto. É muito importante que a gente entenda isso, porque você vai entender qual é o ministério que você tem no deserto. Primeiro, da flor, da folha e da fruta no deserto. Não para você, é para te ver. Você é a esperança de Deus na terra deserta, para quem está atravessando o deserto também. Vocês vão fazer nada? Atrapalha não, mas pode ir não pode. Não. Na maioria das vezes, até a gente dá conta de que é Deus quem está fazendo isso tudo, existe uma confusão que se cria dentro de si, e até em volta dos outros, como aconteceu
aconteceu no Jó, da gente, os amigos acharam que o Jó estava errado, e que ele estava ali para matar alguma coisa errada que ele fez. Mas também aconteceu com Noé. Ninguém acreditou, todo mundo pensou que o cara está doido, vai morrer no dele, porque ele resolveu fazer uma arca dizendo que vai chover água do céu, que não tem que chover na terra. E às vezes a gente olha para a circunstância e pensa que é Satanás e seus anjos agindo na nossa vida. É Uma coisa que eu já falei aqui muito, Deus não está equiparado a Satanás. É Deus e Satanás, um departamento de Deus, é a ilha de Deus. E ele obedece, está sob o domínio de Deus, ele faz nada que não seja enviado por Deus, e ele é necessário. Ele é necessário, sabe por quê? Para te confrontar. Para que você saiba o que é mal e o que é bem. Não é uma visão maniqueísta, mas é um divisor de águas. Você precisa ter plena noção do que é que vem de Deus e do que é que vem do mal. Para você não chamar mal de bem e de mal. Porque nos últimos dias, Paulo falou para Timóteo. Não é para Timóteo para ti, Helena. Que as pessoas, foi para Timóteo. O amor de muitos esfriaria e daqui a pouco estão chamando mal de bem e de mal. Não é verdade? Então, o que acontece? Essa caminhada no deserto, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o modelo e o aviso de Deus, o ensino de Deus, por meio de Jesus. Então, para mostrar o quê? Vai passar, Deus vai se ligar. Não, como é que eu vou batizar? Eu não sou ninguém. Por hora, isso tem que ser feito. Por quê? Porque não é por causa de mim, é por causa de vocês. Eu estou aqui como homem, 100% homem. Então, eu tenho que passar pelas mesmas coisas que vocês passaram. Detalhe, não pecar. Então, ele foi batizado nas águas, como nós devemos ser batizados nas águas. Né? Um simbolismo do batismo do arrependimento. Está lavando o pecado. Ele foi batizado no fogo, sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, se você está vendo, e aprovado, né? Se você está passando pelo deserto, saiba que Deus tem um propósito. Mas é ali no deserto que você vai ter que começar a florescer. Não, quando a situação melhorar, não. Agora, nesse pouco, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar todo mundo. O propósito do deserto na sua vida é criar, estreitar a sua dependência de Deus. Saber que você tem que buscar o provedor, não a provisão. A provisão ela não pode ser mais importante do que o provedor. O provedor é Jeová Jireh, é Deus. Então, quando eles falam do Deuteronômio 8, depois é repetido por Jesus, uma das respostas que ele dá a Satanás, nem só de conta será essa. Mas o que sair da boca de Deus é para nós. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego, Israel, eu não sei o nome mais de nome dele, os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, antes eles disseram, quer o nosso Deus nos salve, quer não nos salve, nós não vamos adorar o Deus. Esteja pronto para isso. Sabe por quê? Se você estiver pronto para ser jogado numa fornalha de fogo ardente, e ela não vier, o que vier vai ser tempo para você. Entendeu? Fique preparado, porque por onde quer que você passe, Deus vai passar contigo, Ele não vai te abandonar, não vai te desamparar, e outra coisa, não vai deixar você se queimar, não vai deixar você se afogar, Ele tem um propósito. Então, se você estiver submerso lá por mar, então, fique ali, floresça ali, deixa a sua folha verdinha ficar cada vez mais vistosa para as outras pessoas. Quanto mais você florescer, quanto mais você
menos eficácia vão ter as coisas que têm se afundido atualmente. Por exemplo, Paulo. Paulo ele tinha uma missão, Roma, estabelecer uma igreja debaixo do nariz de César. Ele tinha uma missão, entrar na presença de César e pregar para ele. Ele tinha uma missão. Então, ele já tinha sofrido os 3 naufrágios. A vida dele não foi fácil. Ele entendeu que o naufrágio não tinha mais eficácia em relação à vida dele, porque ele entendeu que ele tinha um propósito. A víbora ficou à mão dele. E o veneno de víbora não tem mais eficácia para aquele que está consciente de que tem um propósito maior para a vida dele aqui na Terra. É mudança de entendimento. É adaptação às circunstâncias. Não lute contra essa corrente que está vindo em relação a você, vindo para cima de você. Não lute, vai com ela. Deus está te criando. E por caminhos estreitíssimos. Você bem característico de Deus. É para glorificar o nome dele. E para enganar Satanás. Muitas vezes ele não nos leva direto. Eu posso que ele já falou no nosso coração de fazer. Satanás já está esperando ele. Aí ele faz assim, olha, ele caiu do tobogã, então essa daí não está mais. Jeová não vai mais usar nada. A Jeová se levanta, sem nenhuma razão, faz você chegar até lá. Então, muitas vezes, isso daí é para enganar Satanás e os seus demônios, para tirar um pouco você do foco. Aí vem as pessoas, tadinha, né? Poxa, não estou entendendo. Coitadinha, caramba, eu só dentro da igreja. Só que nós não fomos chamados para ficar em discussão. Não, porque não. Você tem que estar pronto para dar uma resposta para aquele que te perguntar sobre a sua fé. E sem brigar, em paz. Agora, se conversar muito, por exemplo, que nem uma irmãzinha nova convertida, eu fui levada para a igreja, aí ela ficou assim um pouquinho, depois ela foi para uma outra igreja. Aí ela vem, não, que vamos visitar minha igreja, porque eu não posso, eu tenho um serviço, eu tenho um cargo na minha igreja, eu tenho um trabalho, eu não posso ficar em outro lugar, no dia de serviço na minha igreja, no dia que tem culto, eu tenho que estar na minha igreja, meu pastor conta comigo, eu tenho que estar ali, mesmo quietinha, sentadinha no meu canto, eu tenho que estar aqui. Eu não vou visitar a igreja, então a não ser que seja o caso. Quando eu vou pregar, aí sim, eu aviso ao meu pastor, que eu vou me ausentar para fazer a obra. Mas fora isso, só ele é ele. Fora isso, eu não saio. Eu não tenho casos muito especiais. Como nós fomos naquele dia lá na ilha. Nós fomos ter uma coisa, um espaço, que é um abrigo para dependentes químicos, moradores de rua e tal. E aí o que acontece? Aí ela, vou falar uma coisa, pode falar, cara. Quando vem um negócio, pode falar uma coisa, não vem bomba, né? Aí eu peguei, desliguei lá o online, saí, deu perdido, saí, e não vou saiu da fumaça. Saí. Não, cuidado atrás de você que é uma câmera, tá? Aí o que acontece? Eu peguei. Saí para dizer, eu não vou ficar exposta. A gente tem que saber por que a gente tem que estar exposta e a gente tem que se recolher. Né? Por quê? Porque uma das pessoas que são mais usadas no nosso deserto para nos tentar a sair da graça são nossos objetivos. E aí o que acontece? A conversão, na minha opinião, é algo que é ao longo da vida. Plenamente convertido. Mas como você está conversando, não tem irmã, né? Aí o que é? Não tem. Não temos irmã. Aí o que acontece?
eu deixei para o dia seguinte e eu leio o que é. Ai, você vai ficar feliz, hein, filho? Não, sabe? A minha opinião, aí começa. Né? Aí eu falei, olha, ministério não é formado por opinião. Verdade? O ministério é formado por evangelho e chamado e autoridade espiritual sobre a sua vida. Aí, ó, você esqueceu o óculos, tá? Aí, o que acontece? Na minha opinião, você está idolatrando a sua igreja. Aí, como você vai explicar uma pessoa que não tem capaz de entender? Eu expliquei lá do meu jeito e então, uma das coisas que eu estou falando para vocês é outra coisa que vocês têm que ficar ligados, tá? No convertido, até assim, seus 3 anos, de conversão 3, 4 anos, é muito cheio de si. Por quê? Porque está com limitação ainda de conhecimento. Aí acha que está pronto, já é, e vai te confrontar, então saída pela direita. Não entra em confronto. Tá? Por quê? Porque você está passando pelo deserto também. É como Neemias falou em Neemias 6. Os muros eles estão erguidos, mas falta colocar as portas. As brechas já foram preparadas, mas faltam as portas. E aí, a pessoa que não tem entendimento, que olha para você e você está sem porta, você está sem porta! Vai começar a encher o saco, né? Então, o termo é cuidado para você não deixar o saco estourar. Sai. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, por quê? Estava deixando Timóteo, um rapaz, lá dentro da igreja, e um monte de gente começava. Por que você não entendeu? Porque isso e aquilo outro. Não. Aí o Paulo já deu todas as instruções. É muito bom a gente ler aquelas instruções das 2 cartas, porque serve para nós. Né? Ó, como é que você vai tratar os idosos? Ó, como é que você... Seja linear. Né? Por quê? Porque você está andando no deserto com eles. Então, eles também estão vendo que, opa, você não tem 2 calçados, opa, você não tem isso. Você também está passando por situações em que, então, Deus não é com você. Né? Não é só filho de Satanás, né, que vai te afrontar, não. Os novos convertidos também. Se você não tiver atenção, amor, paciência, amor é como eu não quero ter pouco tempo. Amor e perdão. Eu tenho que pular para você. Está por nós. Amor e perdão. Mas a gente foi chamado para frutificar isso. Nós somos chamados para frutificar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. É fácil, Mônica. Você está nota 10? Não, eu estou ainda abaixo de 10. Quando você tiver 10, você vai estar lá se alegrando, cantando no meu funeral. Aí eu vou dar 10 para poder passar para o lado de lá. Né? Então, gente, esse passo de hoje, não vão comigo, e pelos outros. Nós temos que dar a visão para os outros. Tá? E outra pessoa vai criticar para nós. Tá? Então, a gente está passando por deserto, tá? Mas não se esqueça, você é aquela plantinha que está sendo regada, que está sendo alimentada, e Deus espera que as suas folhas vistosas fiquem cada vez mais vistosas, e você se transforme numa árvore frondosa, que todos possam ver, olha uma árvore no deserto. Como é que você conseguiu ser uma árvore frondosa que te convém? Quero essa receita. É daí você. Toma do meu fruto, beba da minha água, vamos conversar. É por aí que é oratória. Vamos chorar, vamos chorar junto com você. Né? Está precisando de ter. Agora, você tem que ter sempre o discernimento de o Espírito Santo te dá. Medita em Provérbios 2, verso 1, verso 2. Tá?
elas dentro do seu coração, porque elas vão fazer os seus ouvidos serem capazes de perceber a verdadeira sabedoria e vai fazer com que o seu coração esteja pronto para um verdadeiro discernimento. Tá? Eu vou orar agora. Vamos orar? Fecha os olhos. Em nome de Jesus, nós estamos na presença de Deus, pois nós não saímos da presença de Deus. Senhor, essa água que está descendo assim, no deserto da alma de muitas pessoas, Pai, que venha, Senhor, dar crescimento às sementinhas que já estão sendo plantadas no nosso coração, para que a gente possa, Senhor, ter essa folha viçosa no deserto, ser essa árvore frondosa, ser o chamado carvalho de justiça, Senhor. Pelas pessoas que chegarem perto de nós para beber da nossa água, para comer do nosso fruto, que nós tenhamos, Senhor, para dar. Nós sejamos árvores boas para dar. Parar de olhar o nosso sofrimento, parar de ficar com autocomiseração de nós mesmos, porque nós estamos sofrendo. Não, tem pessoas mais enfraquecidas, precisando do consolo do Espírito Santo que vem por meio de nós. E que nós possamos, em nome de Jesus, sair hoje daqui fortalecidos na força do seu poder que vem por meio dessa palavra. Essa palavra não é da Mônica, essa palavra é de Deus, para as nossas vidas, é o nosso pão, é a nossa água. Em nome de Jesus, toma posse no teu coração. Logo mais, às 22h30, ouça o programa Dependa de Deus na Rádio Perfeito Louvor com Mônica Sampaio até às 23h30. 10h30 às 11h30 da noite, www.perfeitolouvor.com.br. Fica na paz do Senhor.